Por favor, amado irmão, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Eu quero iniciar com você uma série de mensagens durante esse mês agora de dezembro. Todo mundo está, quem não está comprando agenda, está ganhando aquelas folhinhas, né? De 2026, enfim. A gente fica fazendo aquele balanço geral, né? Fazendo aquele balanço de ano, o que fizemos, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que conseguiu conquistar, o que não conseguiu, os sonhos no começo do ano que foram não realizados. Enfim, a gente começa a planejar, a fazer um balanço do que passou e a planejar aquilo que vem pela frente, né? E um ano novo é uma oportunidade de profundas transformações em nossas vidas. O cristão, ele deve viver em grandes expectativas, porque ele tem um grande Deus, porque ele tem um grande e bondoso Senhor. Então ele deve ter grandes expectativas. E esse mês eu quero meditar com você no livro de Deuteronômio, mas eu pedi para você abrir em Êxodo, e está certo, abrir lá em Êxodo capítulo 12. Mas o livro de Deuteronômio é quando Deus chama o povo de Israel, renova a vida, quando Deus nos chama ao renovar da vida. E é exatamente essa ideia do livro de Deuteronômio, não apenas do livro de Deuteronômio, do próprio livro de Êxodo, quando o Senhor vem sobre o seu povo naquela situação tão terrível de escravidão. Deus vem para renovar a vida, e eu gostaria de meditar com vocês durante esse mês sobre esse aspecto da gratidão, da obediência e da esperança. São essas três palavras, essas três ideias que definem o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro que fala para você agradecer a Deus, lembrar, olhar para trás, ser grato a Deus, mas também para você ter uma obediência constante a Deus. O sucesso da vida do cristão está na obediência ao Senhor, mas também a esperança, saber que Deus conduzirá o seu povo em triunfo e vitórias, mesmo em meio a muitas batalhas. Então, é um livro maravilhoso. Mas o que antecede esse livro de Deuteronômio é exatamente aí o capítulo 12 do livro de Êxodo. Estamos aí nesse texto tão conhecido, mas tão surpreendente. O livro de Êxodo, capítulo 12, é esse que antecede esse momento glorioso do povo de Deus no livro de Deuteronômio. Capítulo 12, versículo 1 do livro de Êxodo diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o porão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Até aí o texto sagrado. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. É interessante que o nosso texto começa falando do início de um ano, ok? Veja aí no versículo 2: este será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E aqui nesse texto de libertação, que é a última das 10 pragas, a celebração
da Páscoa, quando Deus vai arrancar o povo de Israel do Egito, as 9 pragas já se passaram, Faraó endurecido, e o povo de Israel já escravo por 400 anos ali no Egito, agora será livre. Mas Deus, é interessante que começa com um novo calendário. Ele diz: olha, vocês agora vão ter um outro calendário, vocês vão obedecer ao novo calendário. E é isso que é interessante no nosso texto, porque nós estamos aí iniciando um novo ano, há poucas semanas do início de um novo ano, e é importante observar como Deus inicia, como Deus tem um calendário diferente. As prioridades de Deus no nosso texto são outras, que muitas vezes nós nem muitas vezes imaginamos que poderíamos guiar as nossas vidas dessa forma. Israel está vivendo já por 400 anos num calendário egípcio cananeu. Então eles estão vivendo de uma outra forma. O calendário egípcio cananeu que Israel está vivendo, ele começa o ano em novembro aproximadamente, final de outubro, começo de novembro, e ele está sendo totalmente orientado, por exemplo, pelos deuses que eles têm. Na realidade, eles faziam o calendário nessa época por causa da cheia do rio Nilo. Então, Rabi era um deus que representava essa cheia do Nilo. Então, quando o rio enchia por causa das muitas chuvas, transbordava o rio, enchia as bordas, as margens do rio. E aí, quando retrocedia, as pessoas faziam as suas plantações nessa margem do rio, agora fertilizada pelo Nilo. E ali então as colheitas, os grãos que aconteciam por causa da semeadura, então eles começavam o ano ali. Mas é interessante que Deus muda isso na nação de Israel. Deus vai dizer: não, agora vocês não estão mais no inverno, vocês não vão mais começar o ano na época da chuva, vocês vão começar na primavera. E isso é tão interessante, irmão, porque a gente que não tem assim, não está no ambiente do texto bíblico, não estava vivendo naquele momento. Deus queria mostrar para o povo de Israel que o ano iria começar no momento em que a vida começa a florir. A primavera dá exatamente esse sentido. A gente não tem essas estações do ano tão marcadas, então para a gente não fica tão visível isso. Mas quando nós moramos lá no Chile, no início do nosso casamento, isso ficou tão nítido para a gente, né? Ficou tão marcado para a gente o inverno, aquelas noites longas, e amanhecer lá, começava o nascer do sol lá para as 9 horas da manhã, que o sol começava a nascer, a coisa mais esquisita. E as noites, os dias muito curtos, a noite muito longa, e quando você olhava assim, 4 horas da tarde já estava anoitecendo, já estava quase que escuro, e você falava: meu Deus, que coisa estranha. E as árvores perdem todas as folhas e tudo, fica tudo parecendo que está morto. Você fala: gente, isso aqui nunca mais vai viver. E Deus deixa exatamente esse momento da primavera, onde tudo vai florindo, para mostrar para o povo de Israel, fazer eles lembrar que Deus, eles passaram 400 anos no inverno da escravidão, mas que agora eles vão florir para sempre na graça preciosa do amor de Deus. Então assim, é tão bonito para a gente. Às vezes a gente passa por um texto desse e nem imagina algo assim, mas exatamente essa é uma das mensagens maravilhosas do nosso texto. Deus muda a cultura da nação de Israel. Quando Deus muda o calendário, Deus muda a cultura, Deus muda a perspectiva, Deus muda a visão daquele povo. E é exatamente isso que tem que acontecer comigo e com você, irmãos. Nós não vivemos, nós não planejamos, nós não temos um calendário, nós não fazemos uma agenda como o mundo faz. Nós fazemos o calendário da nossa vida, a agenda da nossa existência em outros parâmetros, em outras formas. As pessoas, às vezes, elas estão fazendo a agenda da sua vida de 2026 e da sua própria vida em bases, em fundamentos totalmente errados, em perspectivas completamente limitadas.
escravizados pelo pecado. Mas o cristão não, ele pode planejar em Deus, ele pode ter um calendário de Deus, ele deve ter uma agenda em Deus, e ele deve planejar sua vida sobre os princípios de Deus, sobre a ótica da libertação. Ele não vai planejar mais como escravo do pecado, como o povo de Israel estava. Agora Deus chama eles a um novo início, a uma nova vida, a um novo calendário, uma nova agenda, a uma nova perspectiva de vida. Vocês agora estão livres e vocês devem nessa liberdade agendar, produzir, viver, sonhar, trabalhar, realizar a vida para a glória de Deus. É aqui que vocês estão. Então, o cristão, ele deve sonhar em Deus. Ele não deve simplesmente se limitar. Pelo contrário, o chamado do texto é um texto de esperança, um texto de vida. A Páscoa chegou. Deus vai libertar o seu povo será um povo livre da escravidão. E aqui Deus inicia um novo calendário, Deus inicia um novo ano, uma nova vida. Por isso que cada ano para o cristão é um ano de profundas transformações, de crescimento, de grandes e profundas expectativas na nossa vida, porque a nossa vida nós planejamos em Deus, e como Paulo vai dizer, Deus sempre nos conduz em triunfo. E ele está escrevendo isso da prisão. Você fala, não, mas como assim? Você escreve isso dentro da prisão? Você escreve isso na realidade da prisão? Sim, a realidade física que ele está é essa, mas a realidade espiritual que Paulo está é de plena liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, nós devemos viver em plenitude de vida. Nós não devemos nos limitar simplesmente às circunstâncias que estão nos cercando, aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós devemos viver à luz da morte de Jesus. Nós devemos viver à luz da ressurreição de Jesus. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, mas nós devemos viver à luz da ascensão de Jesus, porque ele voltou aos céus e está sentado no trono da glória. É aqui que nós vivemos, é sobre essa realidade que nós vivemos dia a dia da nossa vida. Nós não fazemos planejamento como os egípcios, em base às superstições que eles tinham, ao ciclo cósmico religioso que eles planejavam a vida, ao Deus tal, então eu tenho que fazer tal e tal coisa. E às vezes a gente vê as pessoas assim, não, eu vou passar o final de ano de branco, não, tem que passar o final de ano de branco. Gente, vocês sabem que isso é uma coisa espírita? Isso é uma coisa espírita, isso é espiritismo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com nada. Isso é espiritismo, isso é paganismo. Você não precisa disso, você não entra no ano com o pé direito, você não tem que pular ondinhas, você não tem que vestir uma roupa tal. Não, agora come lentilha, a sua inteira não come lentilha, mas no ano não come lentilha, com a nota de 10 reais ou de 100 reais debaixo do prato. Você não é macumbeiro, você não depende disso. Sua vida não se pauta nessas coisas, sua vida se pauta na ressurreição de Jesus. Ele reina, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos está guiando à vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É aqui que a nossa vida está. Nós não dependemos e não temos medo de nada disso, de nada disso. Nós não temos medo de passar debaixo de escada, ou seja lá de que mandinga ou macumba que alguém quer inventar. Meus irmãos, isso é tudo bobagem, isso é tudo besteira. Você não planeja a sua vida assim. Você foi livre. Cristo venceu todos os deuses do Egito. Cristo venceu todos os deuses do Egito. É com essa imagem na mente que Paulo escreve aquele livro
nome Egito significa trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. É Ele que está guiando as nossas vidas, é Ele que está norteando a nossa vida, Ele é o nosso Rei, Ele governa tudo, Ele determina todas as coisas da nossa vida, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, meus irmãos, como podemos viver a cada ano, como podemos superar cada luta e cada dificuldade, como podemos planejar a vida e viver o calendário de Deus. Olha aí para o lado aí, vê se seu irmão está com a agenda de Deus ou o calendário de Deus aí na mão dele. Está aí? Não é? Você está planejando segundo Deus, você tem a agenda de Deus para você tem muitos planos, você tem sonhos, você tem desejos, você tem um monte de coisas, mas será que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça? Será que você vai viver aquilo que Deus quer que você viva? Ou você simplesmente vai ficar tentando viver simplesmente aquilo que você quer, os seus sonhos, ou vai deixar Deus guiar a sua vida? Irmãos, mudança de calendário é uma mudança de cultura. Não planejamos a nossa vida como era antigamente. Não vivemos como vivíamos. Não somos mais escravos do pecado. E como cantamos, não somos mais escravos do medo. Pelo contrário, estamos servindo ao nosso Senhor. Um novo ano, como diz o texto sagrado, este é o primeiro e principal mês do ano de vocês. Meus irmãos, nós vivemos em liberdade em Cristo Jesus. É um momento de festa, um momento de alegria, um momento de olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez esse ano, muito obrigado pelas lutas, pelas dificuldades, porque eu orei mais, porque eu te conheci mais, porque eu vi a tua mão em todas as coisas. Obrigado por tudo que o Senhor realizou esse ano. Não passamos de um ano para o outro em pesares, em pesos, em culpas. Não. Olhamos para trás e podemos dizer: glorificamos a Deus em 2025 e queremos continuar glorificando ao Senhor em 2026 e por toda a nossa vida, porque Deus não te salvou por um ano, Deus não te salvou por uma temporada, Ele te salvou para sempre. Ele te salvou por toda a eternidade. Então podemos e devemos viver. Não é para você sair arrastando 2025, não. Para você celebrar a glória de Deus em sua vida, cada dia, cada momento de 2025, o Senhor esteve com você, guardou, protegeu e abençoou a sua vida, e você agora deve olhar para 2026 e ter a certeza: o Senhor estará, o Senhor estará, em cada dia, em cada momento, em cada situação, que eu não conheço, eu não tenho ideia do que vai acontecer, não tenho certeza de nada do que vai acontecer. A única certeza que eu tenho: eis, estou convosco todos os dias até o fim. Essa é a sua certeza, e você pode ter uma certeza maior que essa, você pode ter uma garantia maior que essa, que o Senhor estará com você, Ele te defenderá, Ele te protegerá, Ele te guardará. Ele é o seu pastor e nada te faltará. O Senhor estará com você todos os dias. Meu irmão, mudança de calendário, mudança é mudança de cultura. Não planejamos como antes, não vivemos como antes. Então, nós devemos e podemos viver para a glória de Deus. Gosto demais desse texto de Romanos capítulo 6, versículo 10, diz: pois quanto a ter morrido, Jesus uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando a viver, Jesus vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vivemos para Deus, oferecemos a nossa vida a Deus, e cada final de ano e cada início de ano é aquele balanço maravilhoso de falar: Senhor, poderia ter te servido melhor em 2025, poderia ter te amado mais, ter orado mais, ter lido mais a tua palavra, ter sido mais útil no teu reino, ter sido mais santo na minha vida, eu poderia ter feito mais e me esforçado mais. Esse é o nosso pesar. O nosso pesar é esse, irmãos, é que poderíamos ter frutificado mais e poder olhar para o ano que chega, essa bênção de Deus, para olhar e dizer: Senhor, eu vou me esforçar mais, Senhor, eu quero ser mais parecido com Cristo a partir do ano que vem, a partir de hoje, a partir de agora. Não precisa esperar 31 de dezembro, 1º de janeiro. Não existe para o cristão uma mística, gente. Não existe para o cristão essa ideia mística de um dia, de uma hora, de um momento, de um mês. A gente não tem isso. Isso é coisa de feiticeiro, isso é coisa de místico. O cristão não tem isso. O marco da nossa vida, o que mudou tudo em nós, foi a cruz de Cristo Jesus. Ali tudo mudou, tudo em nossa vida muda ali. Ali tudo em nós muda. Ali nossa vida inteira é transformada pela graça maravilhosa do nosso Deus. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária! E vejam que essa ordem que é dada no Egito, ok? Olha o versículo 12, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Ele muda o calendário, eles estando no Egito. Irmão, o que vai mudar não é o mundo, não é a cultura, é você. Isso tem que mudar dentro de mim, tem que mudar dentro de você, a nossa mente que precisa mudar. O reino de Deus precisa alcançar cada área, em todas as áreas da sua vida. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, depois de falar da graça extraordinária de Deus, Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa vida. A nossa vida é esse sacrifício, a nossa vida é esse culto vivo, esse culto santo, esse culto agradável a Deus. É a nossa vida para Deus. Tudo em nós, cada dia, cada momento, cada situação, tudo em nós para Ele, para agradá-lo, para fazer a tua vontade, vivendo a sua semelhança. Isso é santidade. Toda a nossa vida entregue a Ele. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe Deus transformar vocês pela renovação da mente. Deus está agindo, Deus quer transformar. Não resista ao Espírito de Deus, Ele está trabalhando em você. Ele quer mudar a sua mente, a forma de você pensar, de você sentir, de você enxergar a vida, os seus valores, tudo Ele quer mudar. Deus está atuando na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, nas suas emoções, na sua razão, em todo o seu homem interior. Deus está agindo aí. O Espírito Santo de Deus está agindo na sua mente para transformar você, para você não se adequar aos padrões deste mundo. Nós não vivemos a agenda da cultura, nós não planejamos, nossos valores são outros, os nossos princípios são outros, o nosso Deus é outro. O Deus desse mundo é totalmente diferente do Deus Santo a quem servimos, irmãos. Então nós não podemos ter uma agenda. Por isso que Deus muda o calendário. Deus muda o calendário porque Ele muda a cultura, porque Ele muda seu povo, Ele muda a sua mente, Ele muda a sua maneira de viver. Você não vive mais, não planeja mais, não tem mais a agenda do mundo.
com o grego. Ele diz: não vivam mais, versículo 2, e não vivam mais conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Está certo, é Deus que transforma. Na revista atualizada diz: não vos conformeis com esse século, mas transformais. Mas a ação é nossa. Mas o verbo ali é um imperativo passivo. Deus manda você fazer, mas a voz do verbo está no passivo. Você sofre a ação de Deus que está agindo, mas Deus te mandou fazer algo que é você que sofre a ação. A ideia de um trabalho em conjunto. Deus está transformando você, então deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Deixa Ele realizar a obra de transformação da sua vida. Seja um barro nas mãos do oleiro. Seja maleável, seja flexível, seja transformável nas mãos de Deus. E aqui tem algo que a gente precisa fazer, irmãos. Parar de repetir as mesmas coisas que fazemos de errado ano após ano. Quebre os vícios da sua vida. Como o texto diz: não vivam conforme os padrões desse mundo. A gente às vezes fica revivendo ciclos de pecado na nossa vida, ano após ano. Já reparou nisso? Ano após ano. E eu quero dizer uma coisa para você: conforme a gente envelhece, essas coisas vão solidificando na nossa vida. Mais difícil é mudar. Mais difícil é mudar. Mas veja, quando Deus chamou Moisés, ele já tinha 80 anos, não mudou a vida aqui não. Quando Deus chamou Paulo, Saulo de Tarso, ele tinha 40 anos, ele estava entrando na terceira idade naquela época. Uma pessoa naquela época vivia entre 30 e 40 anos de idade. Paulo já tinha 40 quando Deus chamou ele, e ele viveu mais 25, no máximo 30 anos a mais como cristão, e Deus transformou a vida dele. Então não é tarde para mim e para você. Nós devemos deixar esses maus hábitos, essas condutas erradas, esses comportamentos errados para trás. Vamos fazer isso? Vamos botar isso no papel? Vamos botar isso debaixo do joelho em oração? Aí eu falo para você ajoelhar. Bota esse papel debaixo do seu joelho e diz assim: olha aqui, o velho homem aqui, esses vícios, essas coisas erradas que eu faço, essas coisas que eu tenho feito, eu tenho reproduzido, se eu estou vivendo isso há décadas na minha vida, se eu tenho misericórdia de mim, porque desde o dia que o Senhor me salvou, eu ainda não abandonei isso aqui na minha vida. O Senhor me liberta disso aqui, em nome de Jesus, porque o pecado não terá controle, senhorio, domínio sobre nós, porque Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. E exatamente o texto de Êxodo 12: vocês vão sair da escravidão do Egito. Então vocês têm um novo calendário, porque vocês têm uma nova vida, vocês têm uma nova agenda, vocês têm um Deus maravilhoso que libertou vocês. Não vivam como vocês viviam no Egito, não pensem mais como os egípcios, vivam como o meu povo. Esse é o chamado da Páscoa, esse é o chamado de Deus. Meu segundo ponto está aí: o Cordeiro como início e o princípio e o principal ponto norteador do calendário de Deus. Olha o versículo sagrado lá de Êxodo capítulo 12, versículo 2: este será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então veja como o ano começava: com o povo de Israel pegando o cordeiro pascual. O ano começava com a festa da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês, entre março e abril. Não é exato, porque é um calendário que se move de maneira diferente do nosso. Então, às vezes, da março ou abril. Por isso que a Páscoa cai, às vezes, em março ou em abril, ok? No nosso calendário. Mas esse será o primeiro mês, e ele será o principal. Então, a nossa vida, a maneira como nós vivemos, irmãos, ela se inicia aos pés da cruz. A Páscoa é o quê? É o Cordeiro de Deus. É Deus libertando o povo de Israel do Egito.
A Páscoa, irmão, é o ponto de início da vida do cristão. A cruz, Cristo crucificado, o sangue derramado da cruz, a escravidão do pecado desfeita para uma nova vida em Cristo. É aqui que a sua vida inteira é planejada. É aqui que sua vida inteira inicia. Nós iniciamos a nossa vida na cruz do Calvário. Antes da cruz você não estava vivo. Antes da cruz você só existia. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A vida começa em Cristo. A vida começa na cruz. A vida começa na Páscoa. É aqui, é esse o ponto central da sua vida. A minha vida é para Deus. Para mim, o viver é Cristo. Então, não há vida antes de Cristo. Não há vida sem Cristo. Eu não posso planejar a minha vida à parte da cruz de Cristo. Eu não sei, cristão. A vida nasce, a vida brota, a vida tem sua fonte original, principal, única, na cruz preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a origem de tudo na vida do cristão. Cristo é o nascedor, a fonte de todas as águas na vida do cristão. Por isso, Paulo vai dizer finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1. Como é que é a vida do cristão? Viver e agradar a Deus. Como é que deve ser a sua agenda? Viver para agradar a Deus. É aqui que estamos. O que você vai colocar na sua agenda? O que você vai botar no calendário desse ano? Aquilo que agrada a Deus. Nós vivemos a nossa maneira como devemos viver e agradar a Deus. Devemos continuar progredindo em cada uma dessas coisas. Cristo é o Cordeiro da Páscoa, como centro, a cruz, o evento central do início de cada ano e a extensão de toda a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, como a raiz e os frutos da vida do cristão. A Páscoa centrada a cada culto em nossas vidas, ordena nosso coração, a agenda da nossa vida em Deus. Viver sob a presença e o poder do Espírito de Cristo é viver sentado em Cristo Jesus. Então, meu irmão, a sua vida, ela tem que ter início, a cruz deve ser o início. Então, a sua vida devocional, ela deve pautar tudo na sua vida cristã. Ela deve pautar a sua agenda. A primeira coisa da sua vida, a coisa mais importante, Cristo morreu naquela cruz para te unir a Deus. E quando tudo isso aqui passar, como Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. Quando tudo isso passar, você vai estar junto, unido, em comunhão com o Senhor. Nada é mais importante do que a comunhão com Deus, do que estar com Deus, do que sua vida de oração. Nada é mais importante do que sua vida de leitura e meditação da palavra. Nada é mais importante do que sua vida de santidade e obediência a Deus, sua vida de adoração. Deve ser um ponto central, primeiro, na sua agenda. Como vai ser a minha vida devocional esse ano? Então já compre um caderno devocional, comprometa-se, vou vir no culto de quarta-feira, vou vir no culto para estudar a palavra, preciso orar melhor, preciso intensificar a minha vida de oração, preciso ter uma vida de oração mais profunda. Então eu preciso mudar a minha conduta na oração, eu preciso ter lugar, eu preciso ter horário, eu preciso ter postura para orar, preciso ser intencional, não pode ser uma coisa que acontece no meu dia, não, tem que ser propositivo, tem que ser intencional, não pode ser um acidente. Vida devocional, esse é o ponto central da nossa vida. Não podemos
viver no Egito, na cultura. Não podemos atravessar como eleitos, peregrinos e forasteiros o deserto sem uma vida devocional. O que sustentou Moisés nos 40 anos no deserto e o que levou Moisés a ir até Faraó foi sua vida em Deus, foi sua vida devocional, foi seu momento diário, contínuo, de oração, de conhecimento de Deus. Se você negligenciar isso, você perdeu a batalha, você já entra perdendo o ano que vem. Porque, irmão, Jesus disse: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. O Espírito de Deus está pronto para nos conduzir em triunfo, mas a carne, a sua natureza é pecaminosa, a minha natureza é pecaminosa, é fraca. Ela sempre vai se inclinar para o pecado. Se você não tiver uma vida devocional, você vai viver em derrotas diante do pecado, das tentações, das paixões, das lutas. Você vai viver em pecado. Então você precisa de uma vida intensa. Deve ser o início principal, o primeiro mês. Mas o principal, a ideia do principal aqui é que é o chefe, é o cabeça, é a liderança. Essa palavra principal aqui é a liderança. Isso é, a Páscoa, ela vai nortear, ela vai chefiar, ela vai guiar todo o seu ano. É a principal festa, é a festa mais importante. É a festa que aponta para a cruz. Cristo morre na Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro de Deus. A Páscoa todo dia na vida do cristão, porque todos os dias celebramos a vida de Cristo naquela cruz. Todos os dias celebramos a sua morte, todos os dias celebramos a sua ressurreição, todos os dias celebramos a sua ascensão ao trono da glória. Todos os dias. A Páscoa não é um evento anual para a gente. A Páscoa é o todo dia do cristão. Cada culto lembramos de Cristo Jesus na cruz. Meus irmãos, que nós possamos viver assim, mergulhar a nossa vida na palavra de Deus. Pelo amor de Deus, dê um fim em todo devocional psicologizado de autoajuda. Dá um fim nisso na sua vida. Ai, pastor, eu tenho um appzinho que todo dia me manda um versículinho das Escrituras. E ali eu leio aquele versículo, e às vezes tem uma frasezinha escrita ali. Meu irmão, desinstala esse app, por favor. Faz isso para a glória de Jesus. Mergulha, cristão, a tua alma na Bíblia. O texto que nasce nesse texto medita no livro dessa lei de noite. Tem cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Ser forte e corajoso, meu amado irmão. Mergulha a tua alma na palavra de Deus. Para de viver de conta-gota. Isso não alimenta ninguém. Ninguém é forte na fé, ninguém é forte na oração, ninguém prevalece na oração, ninguém vence o diabo com um versículo por dia. Por favor, você já passou disso. Deixa-se de ministrar para trás. Pega a Bíblia, medita nela, mergulha a tua alma, vem para os cultos, glória a Deus. Estuda a palavra, deixa esse negócio para trás e vai ser cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Mergulha a tua alma na palavra do nosso bondoso Senhor, o principal, aquilo que norteia tudo em nossa vida. Mas em terceiro lugar, deve ser também um calendário que deve ser posto na família. O cordeiro é para ser trazido para dentro de casa. Olha o versículo 3. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa, a agenda da liberdade,
o novo calendário de Deus, ele deve ser vivido em casa. Veja, a Páscoa para ser celebrada dentro de casa. O Evangelho é para ser vivido em família. Então, nós precisamos, irmãos, rever como está a nossa agenda como família. Cristo está sendo o centro da nossa casa, do nosso relacionamento. A palavra de Deus está norteando as nossas escolhas e decisões familiares. Nós estamos tirando um tempo junto como família de oração, leitura da palavra, meditamos nas Escrituras, formalmente sentados ali, compartilhando, orando, mas também informalmente. A Bíblia norteia a forma que nós pensamos. A Bíblia é uma cultura natural da nossa família. A nossa família, nós trazemos heranças familiares. Todos nós, você quando casa, traz a herança da sua família, seu cônjuge também traz a herança. E você vem com aquela herança da sua família. E o povo de Israel já estava 400 anos na cultura do Egito. Tirar aquilo do dia à noite ia ser difícil. Mas eles precisavam trazer o cordeiro para dentro de casa. O cordeiro é comida em família. É para dentro de casa. A Páscoa se celebra dentro de casa. O sangue está na porta de casa. E quando você olha lá o versículo, lá no versículo 25 desse mesmo capítulo, olha lá o versículo 25 do capítulo 12. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observando esse rito, quando os seus filhos perguntarem que rito é este da Páscoa que nós celebramos, vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Os nossos filhos, isso deve ser passado, meus irmãos. A maneira como nós vivemos, como nós escolhemos, as nossas opções, as nossas escolhas, os sonhos que abrimos mão. Meu filho, o papai e a mamãe abriram mão desse sonho aqui, ó, que isso aqui não glorificava a Deus. Deixamos isso aqui para trás, porque isso aqui não era para a glória de Deus. Mas vivemos outros sonhos de Deus aqui, que aqui era a vontade de Deus para nós. Meus irmãos, isso deve ser transmitido. A nossa família deve ser tocada. A nossa família precisa de receber o Cordeiro de Deus. Ame a sua família, ore pela sua família, pregue o Evangelho para a sua família, traga a cruz de Cristo para dentro da sua família, mostre a necessidade do Cordeiro para a sua família, para os seus filhos. Mas não apenas isso, meu irmão. Olha o versículo 4: mas se a família for pequena, para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo. Então veja, há uma missão maravilhosa aqui. Há uma ação de Deus para que o seu vizinho também receba o Evangelho. Não só a sua família, mas o seu vizinho. O seu vizinho precisa da cruz de Cristo, do Evangelho, de entender a Páscoa. Você precisa compartilhar o Evangelho com aqueles que estão próximos a você, no trabalho, na escola, em qualquer oportunidade que você leve aos seus vizinhos, a quem está próximo a você, o mais próximo de você, Cristo Jesus. Pegue para eles, anuncie a Cristo, seja intencional nisso, que nós possamos, como igreja, no ano que vem, crescer e avançar, e evangelizar, e pregar mais o Evangelho, ter um calendário missional em nossa vida, missional para dentro de casa, missional para a comunidade, anunciar a Cristo, anunciar o amor de Deus àqueles que estão perdidos, sem o nosso bondoso e maravilhoso Senhor levar Cristo aos nossos vizinhos. A missão de Deus está na sua agenda para o ano que vem? Tem lá na sua agenda: o Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero anunciar o Evangelho para essas pessoas, tem essas famílias aqui que eu quero anunciar o Evangelho. Senhor, me usa, Senhor, para pregar o Evangelho no ano que vem. Eu quero ser um instrumento melhor, eu quero trabalhar mais na igreja, eu quero servir mais no teu reino, eu quero trabalhar mais para o Senhor da glória. Interessante, a gente estava aqui na sexta-feira no culto com as famílias do projeto, quase todas as famílias vieram.
mas 90% das famílias vieram, foi muito bom. E naquele momento que eu estava compartilhando, falando com alguns irmãos aqui da igreja, que trabalham aqui no projeto, estão abrindo mão de alguma coisa. Abrir mão do trabalho, sair do trabalho, vir para cá, abrir mão de coisas importantes da vida para vir para cá, às vezes vem para cá, não se sentindo bem, enfim. A gente vê nos olhos das pessoas, o arregalar dos olhos, dos pais das crianças, admirá-los. E se esse pessoal abre mão de coisas da vida deles para estar aqui com os nossos filhos, para abençoar os nossos filhos, para acolher, para ensinar os nossos filhos, não ganham nada com isso. Pelo contrário, estão se sacrificando para isso acontecer. E nós, as pessoas ficam admiradas com isso. Que mais pessoas se admirem da sua fé, do seu serviço, da sua atitude missional de pregar o Evangelho. Porque, irmão, se tem uma coisa que tem na agenda de Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diante das 3 necessidades que ninguém pode ver sem elas. Mateus capítulo 6, comer, vestir e beber. Diante dessas 3 necessidades, você não pode viver. Você não pode viver sem comer, você não pode viver sem beber, você não pode viver sem vestir. São 3 necessidades fundamentais da vida. Diante dessas 3 necessidades fundamentais, acima delas, mais importante que elas, é o reino de Deus e a sua justiça. E saber que Deus vai abençoar você. Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mesmo diante de coisas tão essenciais. Que você possa ser missionário, que você possa levar o cordeiro aos seus vizinhos, aos próximos, às pessoas mais próximas de você. Que você leve Cristo a elas, aonde você estiver. Pregue o Evangelho, anuncie Cristo, fale do amor de Deus. Deixe Deus usar poderosamente você, e que esteja lá na sua agenda, sua vida devocional, e que em seguida esteja lá, Senhor, essa é a tua prioridade, essa é a tua agenda, o teu reino em primeiro lugar. Aqui está assim, o teu reino em primeiro lugar. Eu quero viver assim para a tua glória. E termino, meus irmãos, com esse outro ponto, um calendário que rompeu para sempre com o Egito. Olha o versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Eu acho lindo, irmãos, esse texto, porque é um texto que nos chama a ver o sangue de uma maneira diferente. Até então, o povo de Israel, afundado na cultura do Egito, egípcia, eles viam o sangue de uma outra forma. O olhar deles sobre o sangue era outro. Mas quando Deus disse: olha, vocês vão passar o sangue nas portas, nas janelas, e quando eu ver o sangue, quando eu passar no Egito, para exercer justiça diante do pecado dos egípcios, eu vou ver, o meu anjo vai ver o sangue, e na casa onde estiver o sangue, eu vou passar por cima. Isso está lá no versículo 23 desse capítulo. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima daquela casa. Eu não vou atingir aquela casa com a justiça, porque eu vou passar por cima. E aqui você tem uma ideia maravilhosa. Israel aprende algo: o pecado tem consequências, e o pecado tem como consequência a morte. E é um inocente, um cordeiro, pela morte dele, pelo sangue dele, é que Deus passa por cima de mim, é que Deus perdoa, é que Deus não pune, é que Deus não visita o meu pecado. É por meio do sangue de um inocente, o sangue do cordeiro, é que Deus perdoa o pecado, é que Deus me livra do juízo, da morte, da condenação. E quem não tem esse sangue, não tem como ser livre. Isso acaba com toda a religiosidade da nossa vida. Isso acaba com toda a ideia de méritos, porque Israel não era em nada diferente dos egípcios. Eles eram tão idólatras quanto os egípcios.
Como Deus disse para o povo de Israel: vocês me cultuaram e adoraram no deserto por 40 anos. Não. Vocês adoraram a estrela do seu Deus em vão. Vocês carregaram, quando vocês saíram do Egito, vocês carregaram seus deuses, os deuses egípcios, todinhos com vocês. Quando Moisés estava no monte lá, orando, e já fazia 40 dias e 40 anos, o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro, um dos principais deuses egípcios. Veja, eles carregaram toda aquela imundície do Egito com eles. Mas eles tinham que entender que sem o sangue do Cordeiro, eles não tinham como ser salvos, eles não tinham como ser perdoados. E é exatamente essa mensagem do Evangelho. Você não é salvo pela sua religiosidade, você não é salvo porque você é uma pessoa boa, você é salvo pelo sangue de Jesus. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. E esse ponto último aqui mostra para a gente que nós precisamos comer a carne do Cordeiro, assada em fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. E é interessante porque em Deuteronômio capítulo 16, o próprio Moisés chama esse pão de pão da aflição, o pão da dor, o pão que nos lembra o quanto vivíamos no pecado e na escravidão do Egito. E com ervas amargas Deus diz para eles comerem. E sem fermento, é um pão onde nós estamos livres de toda influência do pecado. E por 2 vezes o apóstolo Paulo usa essa imagem do Novo Testamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele vai usar essa imagem do pão sem fermento, capítulo 5, versículo 6. Mas também em Gálatas, no capítulo 5, Paulo também vai fazer isso. E nos 2 textos, os 2 textos estão conectados a relacionamentos com pessoas que querem nos desviar da graça de Deus. Os 2 textos. Tanto de 1 Coríntios capítulo 5, como o de Gálatas capítulo 5. Os 2 textos são pessoas que estão influenciando a igreja a viver uma vida de pecado, a viver longe da graça de Deus. Meu amado irmão, você é tentado a mesma coisa. Que você possa viver sem fermento. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, versículo 6 ao 8. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Veja que ele faz um link direto com esse texto que nós estamos vendo de Êxodo, capítulo 12. E ele aplica à vida da igreja. Jogue fora o fermento velho. A vida do cristão é sem a influência do pecado, da cultura. Nós vivemos para a glória de Deus, tendo em consciência o sangue precioso de Deus em nossas vidas. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos.